queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui hoje para celebrar os 506 anos da Reforma, a convite do reverendo Marcelo. Acolhemos com alegria e reconhecemos também nesse convite um sinal do toque do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos move ao encontro, que nos move ao diálogo, que nos move à comunhão. Então essa iniciativa, o reverendo dizia, eu tive um estalo. Neste estalo eu vejo o sopro do Espírito que o tocou para promover esse convite, esse momento de encontro, esse momento de partilha, este momento de comunhão entre as nossas igrejas, Igreja Presbiteriana Independente, que nos acolhe. Também agradeço por esta acolhida, nos acolheu durante essa semana, na reunião que tivemos aqui. Igreja Presbiteriana Unida. Trago o abraço do Presbitério de Salvador e também da Igreja Presbiteriana Unida de Itapagi. Temos aqui, eu peço que os irmãos levantem, por favor, da Igreja Presbiteriana Unida de Itapagi, que estão aqui hoje, nesse momento de comunhão. Obrigado. E esse toque do Espírito que moveu o irmão também nos inspirou a convidarmos outras igrejas que caminham conosco do Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs. Pelo espaço curto de tempo que tivemos, boa parte não pôde estar aqui, mas nós temos alguns irmãos aqui hoje que caminham conosco no Conselho do CEBIC, Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, que há pouco estávamos reunidos num encontro muito significativo, também sobre essa temática do culto, que é o cuidado da criação. E estão aqui hoje, eu vejo já o irmão Lázaro e o nosso querido também, queridos irmão Lázaro e querido irmão Henrique, peregrino da Trindade. E também, tem um irmão também, me repara o seu nome, irmão? João Batista, preparou os caminhos para Jesus, né? Então, a Trindade, nada a Trindade hoje, Lázaro, João Batista e nosso irmão Henrique da Trindade, que também representam o CEBIC aqui hoje conosco, nesse momento de comunhão, não só reformada, mas também cristã, nesse movimento do Espírito Santo, que quebra barreiras e nos mostra caminhos para construir pontes, para promover a comunhão, porque é a comunhão que vai estabelecer a paz pela qual oramos há pouco. E eu convido os irmãos e irmãs a começarmos nossa meditação de hoje com o texto lá de Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 11. Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 11. Que diz assim: Deus disse a Noé e a seus filhos: Eu estabeleço a minha aliança com vocês e com seus descendentes, e com todos os animais que os acompanham, aves, animais domésticos e feras, com todos os que saíram da arca e agora vivem sobre a terra. Estabeleço minha aliança com vocês de tudo o que existe. Nada mais será destruído pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço com tudo o que vive sobre a terra. Amém. Antes de prosseguir na reflexão, também agradecer a acolhida do reverendo Douglas, que desta igreja foi muito acolhedor conosco, que já o conhecemos de longas datas, e também o reverendo Rômulo, que é uma intercessão, né, entre IPI e IPU,
Salvador. Esse texto, irmãos e irmãs, que vem aí após o dilúvio, aquele momento de caos que lembramos bem da arca e tudo mais, esse texto fala da aliança de Deus, uma aliança no sentido mais amplo, como refletíamos lá no encontro que falei, segundo o Baianão Ecumênico. Esse é um texto que fala da amplitude da aliança que Deus estabelece conosco. Essa aliança que não é só com a alma. Muitas vezes nós falamos muito em salvação da alma. A aliança de Deus passa pela salvação da alma. E passa também, mas vai muito além. E esse texto fala que além da alma, como diria o reverendo João Dias, Cristo veio para nos remir o ser humano todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. E esse texto que acabei de ler nos mostra que essa aliança que Deus estabelece conosco, para além da alma, ela envolve a integridade da vida, a integridade da criação. Nessa aliança, após aquele momento de caos, de dilúvio, de fim de mundo, pelo qual a humanidade passava, e Noé e a sua família sobreviviam a algumas espécies, esse texto nos chama que a aliança de Deus, ela é abrangente, ela envolve toda a vida, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar, não só o corpo humano, não só a vida humana, mas como diz o texto, Deus estabelece uma aliança com a terra, com todos os viventes, com toda a criação. Esse texto lá do Antigo Testamento nos ajuda a perceber a abrangência ecológica da aliança que Deus estabelece conosco e quer renovar eternamente, como diz o texto. É um texto com a terra, com todos os viventes, não só com os que estão aqui hoje, mas também com aqueles que virão, com as gerações futuras. Um texto que fala desse amor de Deus, não só para com o ser humano, mas com toda a vida, com toda a terra, com toda a criação. E nós, nesses 506 anos da Reforma, somos chamados a renovar a nossa aliança com Deus, esse Deus da graça, esse Deus que temos acesso pela fé e não pelas obras, esse Deus que estabelece essa relação ampla. Somos chamados a ser igreja reformada, sempre se reformando nessa perspectiva abrangente da aliança que Deus estabelece conosco. Igrejas reformadas, chamadas a defender a vida e cuidar da criação. Ali no momento da reforma, havia muitas perguntas, muitas inquietações, muitas angústias. Lutero, Calvino se levantaram para repensar a vida da igreja. Havia muitos problemas na instituição, problema do poder econômico, político, religioso. Isso gerou muitos conflitos, de tal maneira que o próprio debate teológico ficou marginalizado, ficou escanteado. A questão da justificação pela graça mediante a fé, que era a grande diferença, o grande brado que Lutero colocava e Calvino também, ficou colocado de lado em função de muitos conflitos de poder político, econômico e assim por diante. É bom lembrar que em 99 houve uma publicação dos luteranos e católicos em que houve o fruto de um novo diálogo que tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Luterana Protestante reconheciam o consenso em torno daquela tese que Lutero defendia naquele momento e Calvino também. A Igreja Católica já reconheceu que aquele debate que deveria ter sido feito lá em 1500 não foi, na verdade chegaria a um consenso. Há um consenso hoje entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante que a salvação é pela graça e não pelas obras, que a salvação é pela graça mediante a fé para as obras. Hoje já há um consenso entre a Igreja Católica e Protestante nesse sentido. Primeiro os luteranos assinaram, e em 2017 a Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas também assinaram um documento em que ambos reconhecem que nós temos em comum essa compreensão de fé,
que a nossa salvação não se dá pelas obras, como havia alguma dúvida e algum debate lá no período da reforma, mas que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé, para as obras. Para as obras. E essas obras incluem hoje, no nosso tempo, a urgência ecológica, a urgência em que a vida se encontra cada vez mais ameaçada. E somos chamados, pela graça, mediante a fé, a construir pontes no meio reformado, construir pontes na família cristã, construir pontes na família humana, para considerarmos que a prioridade nossa, essa aliança que Deus nos chama a viver, a aliança de Deus com a vida, com todos os seres vivos, a aliança de Deus com a terra. Nós, reformados, sempre nos reformando, somos chamados a colocar como prioridade na vida das nossas igrejas o cuidado com a vida, o cuidado com a terra. E percebemos que para isso a aliança de Deus extrapola as fronteiras das nossas denominações, extrapola mesmo as fronteiras da fé cristã, e nos chama a construirmos pontes, promovermos comunhão, darmos as mãos para cuidarmos da vida, cuidarmos da terra tão ameaçada. Reformados sempre se reformando para defender a vida e cuidar da terra. Mesmo porque, irmãos e irmãs, a terra, a vida hoje experimentam muito bem aquilo que o apóstolo Paulo coloca em Romanos 8, versículo 18 e seguinte, quando o apóstolo Paulo diz assim: penso que os sofrimentos do mundo presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. Que palavra atual do apóstolo Paulo. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito, gememos no íntimo, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. Na esperança, nós já somos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Sim, a criação toda sofre dores de parto até agora, irmãos e irmãs. A criação está gemendo, irmãos e irmãs. A criação está gemendo nos jovens que têm sido mortos nas periferias das nossas cidades. A criação está gemendo nas mulheres que sofrem violência doméstica. A criação está gemendo nas nossas florestas sendo devastadas, os rios sendo extintos. Nesse encontro que falei, ouvíamos o depoimento de uma liderança indígena, uma mulher indígena, Isabela, que mora lá no Amazonas, e ela compartilhava o que ela está vivendo agora, lá no nosso país, onde um rio caudaloso virou um fio de água, onde espaços que eram floresta viraram deserto. A criação geme dores de parto. Ela dizia: nós não estamos tendo onde pescar o nosso peixe. Os indígenas que têm uma relação bastante espiritual com a terra, quando a terra sofre, ela dizia, nós sentimos no nosso corpo, quando as matas são destruídas, quando os peixes desaparecem, quando o rio desaparece. Terra geme, e o grito dos povos e o grito da terra se confundem. A criação está gemendo, com as matas destruídas, os rios extintos, os povos originários sendo dizimados. A terra geme, irmãos e irmãs, com as crianças palestinas e israelenses
A terra geme com as guerras, a terra está gemendo. Mas o texto diz também que a terra aguarda com impaciência a manifestação dos filhos e filhas de Deus. A terra que geme aguarda com impaciência a expressão das nossas vidas, aguarda o nosso testemunho, como disse o canto. O teu poder, ó Deus, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison, misericórdia, ó Deus. A terra geme, irmãos e irmãs, sofre dores de parto, e esse gemido é para nós um chamado, que, como diz o meu irmão, toda vocação é resposta a um clamor. Toda vocação é resposta a um clamor. A nossa vocação enquanto igrejas cristãs, reformadas, ou para além das reformadas, católicas, e grupos tantos comprometidos com a vida, a nossa vocação é responder a esses gemidos, é manifestarmos o amor e o cuidado de Deus, é manifestarmos o nosso compromisso com a defesa da vida, lembrando que dizia Martin Luther King, que fé sem compromisso não é fé, é superstição. Os gemidos da terra, a terra que geme, os povos que gemem, o ser humano que geme, clama por uma resposta nossa, clama pela construção de pontes, reverendo Marcelo, clama pela construção da comunhão, clama pela construção de darmos a mãos, irmão Lázaro, para celebrar a vida e para nos comprometermos com o cuidado com a terra, com o cuidado com os viventes, com o cuidado com os irmãos e irmãs, principalmente aqueles mais ameaçados, mais sofridos, mais vulneráveis. O clamor da terra, o gemido da terra, o gemido dos povos, é um clamor a nós, é um clamor a viver essa reforma, sempre se reformando, atenta ao que o Espírito diz à igreja, atenta ao que o Espírito geme com a criação, nos convocando a darmos as mãos, a construirmos comunhão, a derrubarmos pontes, a derrubarmos muros, a construirmos pontes, para que juntos possamos realizar esse mutirão do cuidado com a vida, do cuidado com a terra. Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas se esperamos o que não vemos, como é que nós esperamos? É na perseverança que nós aguardamos. A nossa esperança é chamada a ser uma esperança ativa, uma esperança criativa, uma esperança perseverante no testemunho do cuidado, no testemunho da construção da unidade para a defesa da vida, para cooperarmos com Deus, com a manifestação da sua glória. Pois quando destruímos a criação, quando não nos comprometemos e não agimos para cuidar da vida humana, da vida da natureza, que são uma mesma vida, nós estamos sendo coniventes com a destruição daquilo que Deus criou com amor, criação que Deus criou e nos colocou como aqueles que seriam jardineiros e jardineiras, como diz lá em Gênesis 2, que Deus nos formou e colocou no jardim para cuidarmos e cultivarmos o jardim. Esse é o sentido da nossa presença na terra: cultivar, guardar o jardim que Deus criou. E o centro da nossa fé e da nossa esperança, solos Cristos, dos princípios da reforma, é Jesus. Jesus, que é caminho, verdade e vida. Jesus que participou da criação de tudo que há, como diz João. No começo a palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, da palavra, e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela, na palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, dos humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la.
E mais adiante de João: e a palavra se fez humano e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Jesus participou da criação de tudo que há. Jesus é a palavra de Deus que se fez entre nós. Tudo foi feito por meio de Jesus, e de tudo que existe, nada foi feito sem Jesus. Em Jesus está a vida, e a vida é a luz de todo ser humano. E a luz brilha nas trevas, mesmo em meio ao caos, e as trevas não conseguiram apagá-la. Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e cremos que as trevas desse mundo de guerra, de caos, de violência, de destruição do meio ambiente, essas trevas não serão capazes de apagar a luz de Jesus. Luz de Jesus que se revela na criação, luz de Jesus que se revela na sua igreja, luz de Jesus que quer se revelar cada vez mais em nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades de fé, nas nossas comunhões mais amplas do mundo. Essa luz jamais será apagada, e essa luz, que é Jesus, nos chama a reafirmar a nossa aliança com Deus. Essa aliança com Deus, deste Deus da vida, que estabeleceu a sua aliança com a terra, com todos os viventes, que estabeleceu a sua aliança conosco, e nos chama a sermos seus discípulos e discípulas, vivendo essa vida cheia de amor e fidelidade, vivendo esse caminho, crendo nesse Jesus que o Pai ofereceu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Jesus que veio trazer vida e vida em plenitude para todas as pessoas, para toda a criação. É neste Jesus, irmãos e irmãs, que está firmada a nossa fé, que está firmado o nosso chamado, que está firmada a nossa comunhão. Jesus que envia o seu Espírito para renovar a face da terra e para nos convocar a participar desse seu agir restaurador, amoroso, redentor. Então, irmãos e irmãs, que a graça de Deus, algo tão central para a reforma, Calvino mesmo dava tanta ênfase à graça, que essa graça possa cada vez mais nos encontrar abertos a sermos surpreendidos por essa graça, a sermos transformados por essa graça, a sermos irmanados por essa graça e sermos instrumentos dessa graça que quer restaurar, que quer que a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus, que quer curar a nossa família humana de tanta violência, de tanta guerra, que quer curar, sarar a nossa terra de tanta destruição, e quer de nós parceiros e parceiras desse projeto de Deus, esse projeto de cura, esse processo, projeto de restauração, esse projeto de salvação. Que assim o nosso bom Deus nos ajude. Amém.